Você já se perguntou como a ética e a política se entrelaçam na vida das pessoas de uma pequena comunidade? Hoje, vamos explorar essa questão na comunidade de Vermelhos, em Pernambuco. A ética, uma ciência prática, tem suas raízes na Grécia Antiga. Derivada do termo grego ethos, significa um conjunto de costumes e hábitos que moldam o caráter dos indivíduos. Aristóteles nos ensinou que a virtude moral é adquirida através da prática de atos justos. Mas como isso se aplica na vida cotidiana de uma comunidade? Na comunidade de Vermelhos, a ética é a base para a convivência harmoniosa, seja em grandes cidades ou pequenos vilarejos. A ética pode ser dividida em duas vertentes: a ética de princípios, ligada às questões morais individuais, e a ética da responsabilidade, focada no bem-estar coletivo. Oscar Wilde disse: chamamos de ética o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando todos estão olhando. O conjunto de coisas que as pessoas fazem quando ninguém está olhando chamamos de caráter. Mas como essas duas vertentes da ética se manifestam na política? E como a população de Vermelhos enxerga essa relação? Para entender isso, realizamos entrevistas com moradores da comunidade, buscando suas opiniões sobre ética e política. O entrevistado D afirmou: eu não faria desonestidade para resolver um problema, mesmo que isso beneficiasse a comunidade. A ética de princípios é fundamental. Por outro lado, a entrevistada disse: se eu visse que a educação e a segurança estão precisando, eu tiraria do lazer para investir nelas, mesmo sabendo que isso é desonesto. Essas respostas mostram a tensão entre a ética de princípios e a ética da responsabilidade. Mas qual delas deve prevalecer na política? Aristóteles definiu o homem como um animal político incapaz de viver isoladamente. A política, assim como a ética, é uma ciência prática voltada para o bem comum. A sociedade é formada por famílias, e a relação entre seus membros é uma relação política e social. A política é, portanto, essencial para a convivência humana. Mas qual é o papel da ética na política? Segundo Aristóteles, a ética é uma introdução à política, e ambas caminham juntas para alcançar o bem comum. A política é mais importante que a ética? Para Aristóteles, sim, porque o homem é um animal social. Mas a população de Vermelhos tem uma visão diferente. O entrevistado C afirmou: a ética é mais importante que a política. Se todos tivessem ética, a política seria diferente. O entrevistado D concorda: se você tem bons princípios, você será um bom político. A ética é o mais importante. A entrevistada F acrescenta: com uma ética bem fundamentada, teremos políticos capazes de administrar com honestidade. Mas será que a ética, por si só, pode resolver os problemas da política? Nicolau Maquiavel nos alerta para a fragilidade do poder coercivo da ética no jogo político. Para Maquiavel, é necessário criar leis rígidas para coagir os homens a fazer o bem. A lei deve antecipar a ação corrupta e direcioná-la para o bem. A corrupção ocorre quando as esferas privada e pública se confundem. O político deve trabalhar para o bem comum, separando sua vida pessoal da pública. Os entrevistados concordam que o bom caráter é essencial para um político. O entrevistado disse: o político deve conhecer o povo e ter caráter. A entrevistada F acrescenta: o representante político deve ter cheiro de povo, conhecer a realidade e ser honesto. Mas será que os próprios entrevistados conseguiriam manter essa integridade se estivessem na posição de um político? A entrevistada B admite: eu sei que é desonesto, mas se fosse uma questão de saúde, eu faria. Essa contradição mostra a complexidade da ética na política. As pessoas esperam honestidade dos políticos, mas nem sempre conseguem manter essa integridade. O nepotismo é um problema recorrente, especialmente em pequenas comunidades. Ele ocorre quando cargos públicos são entregues a familiares, prejudicando a administração. O entrevistado F critica essa prática. O nepotismo engessa o processo e coloca pessoas não qualificadas em cargos importantes.
A entrevistada B, no entanto, vê o nepotismo como uma forma de ajudar familiares em necessidade, mostrando a complexidade do tema. A política é frequentemente associada à corrupção, especialmente devido aos escândalos exibidos pela mídia. Isso causa uma descrença generalizada na política. O entrevistado C afirma: todo mundo está desacreditado da política. Se a mudança começar do eleitor, o cenário político muda. Para transformar a política, é necessário que tanto os políticos quanto os eleitores adotem uma postura ética. Com a ética, a gente faz política, mas com a política nem sempre a gente consegue fazer ética.